Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai desvendar um mistério médico que é francamente fascinante e totalmente contraintuitivo sobre os limites do corpo humano e o exercício extremo. É uma daquelas investigações que viram de cabeça para baixo muito do que se considerava verdade absoluta na medicina esportiva e na cardiologia. A regra de ouro da saúde sempre foi muito simples, né? Se mover faz bem, então se mover mais deve ser ainda melhor. Mas surge uma dúvida que não quer calar quando a gente olha para o extremo do mundo atlético. Será que essa busca implacável por mais e mais condicionamento esconde um lado sombrio? É possível que o excesso de exercício acabe prejudicando justamente o coração, o órgão que ele mais deveria proteger? E é exatamente aí que a gente esbarra num paradoxo enorme. De um lado, o benefício é super conhecido e indiscutível. O exercício regular derruba os níveis de mortalidade e afasta as doenças do coração. Mas, do outro lado da balança, pesquisas recentes começaram a apontar para uma realidade meio assustadora. Pessoas que fazem altos volumes de treino de resistência parecem ter um aumento significativo na calcificação das artérias coronárias. Mas antes de avançar, a gente precisa entender o que os médicos chamam de CAC, ou cálcio na artéria coronária. Basicamente, esse é o grande sinal de alerta vermelho usado em clínicas pelo mundo afora. O score de cálcio é um marcador direto para problemas nas artérias e um preditor fortíssimo de infartos futuros na população geral. Na prática médica tradicional, ter cálcio nas artérias é quase sempre sinônimo de perigo iminente. Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa investigação. E olha só a escala do negócio. Não estamos falando de meia dúzia de corredores. A revisão sistemática compilou dados de mais de 170 mil participantes em 33 estudos diferentes. Tudo isso para tentar entender de vez o que está acontecendo no coração daquela galera que treina pesado de verdade. Só que tinha um problema, né? Os dados originais eram uma verdadeira bagunça, misturando desde distâncias em quilômetros até índices metabólicos bem complexos. Então a equipe de pesquisa teve uma sacada genial. Eles converteram todas essas métricas para um padrão universal, ou seja, minutos de exercício vigoroso por semana. Isso permitiu colocar ciclistas, nadadores e maratonistas num mesmo terreno de comparação. Com isso em mãos, deu para dividir todo mundo em 4 categorias bem claras de volume de treino. Começando lá da base das recomendações de saúde, que é o grupo de baixo volume, passando pelo moderado e pelo moderado alto, até a gente chegar no topo da pirâmide, que é o volume extremo. E o foco principal da nossa análise de hoje cai em cheio nesse último grupo. A categoria de alto volume, com indivíduos que suam a camisa por mais de 450 minutos de atividade intensa toda santa semana. Para se ter uma ideia, isso dá mais que o triplo do que as diretrizes globais de saúde recomendam. E os resultados para essa galera extrema? Nossa, à primeira vista, são de assustar qualquer um. Os dados revelam que uma parcela enorme dessas pesquisas encontrou algo chocante. Atletas de altíssimo rendimento apresentavam scores de cálcio coronariano muito maiores do que seus pares menos ativos. E o que chama atenção logo de cara é o pulo gigante no acúmulo severo de cálcio conforme as horas de treino aumentam. A chance de ter um score maior que 100, que é um nível clínico bem preocupante, salta de cerca de 18% no grupo mais leve para quase 23% naqueles que já treinam com volume moderado alto. É nessa hora que bate aquele frio na barriga. Olhando apenas com as lentes da cardiologia tradicional, a conclusão pareceria trágica. Fica a impressão de que a linha de chegada de uma maratona pode, na verdade, ser uma armadilha. O perigo parece muito real. Treinar ao extremo estaria ligado diretamente a artérias mais duras e calcificadas, o que normalmente é a cara de uma doença cardíaca avançada. Mas espera aí, se esse é o caso, cadê os infartos? Os dados reais de mortalidade contam uma história completamente diferente. E é aqui que o mistério vira de cabeça para baixo e o paradoxo grita. Se esses superatletas estão cheios de placas e cálcio bloqueando as vias vitais, por que as emergências dos hospitais não estão lotadas de ultramaratonistas? A resposta, com certeza, estaria escondida na biologia. E a charada é desvendada justamente lá no nível celular, na estrutura física e no comportamento das próprias artérias. O pulo do gato é perceber que o impacto do exercício contínuo não afeta só a quantidade de placa que se forma, mas altera drasticamente o tipo e a morfologia de todo esse material nas paredes dos vasos sanguíneos. Quando a gente compara de perto, a diferença é da água para o vinho. Numa pessoa sedentária, a placa costuma ser do tipo vulnerável. Um núcleo mole, cheio de gordura
e coberto por uma capinha muito fina, pronta para romper. Literalmente uma bomba relógio. Já a placa que se forma no coração de quem tem alto rendimento é super estável. Ela tem um núcleo minúsculo e é blindada por uma capa grossa e altamente calcificada. Ou seja, precisamos urgentemente mudar o jeito de encarar esse cálcio no mundo dos esportes. Em vez de ser uma placa de gordura prestes a estourar, essa calcificação pesada atua muito mais como uma cicatriz protetora. A bomba relógio foi desarmada. O corpo, na sua infinita sabedoria, construiu uma verdadeira armadura biológica para fortalecer as paredes arteriais. A fisiologia por trás de tudo isso é simplesmente incrível. Pensa assim, cada treino muito intenso joga um baita estresse mecânico no sistema. E a pressão sanguínea alta causa microlesões nos vasos. O corpo responde com uma inflamação rápida e uma enxurrada de hormônios, convocando uma equipe de reparo. Eles funcionam como verdadeiros pedreiros biológicos, depositando aquele cálcio todo para cimentar e estabilizar as áreas que sofreram com desgaste. E é essa estabilização inteligente que explica o grande alívio. Aqueles números assustadores não são uma sentença ruim, muito pelo contrário. Quem treina em alto volume, mesmo com todo esse cálcio aparecendo nos exames, continua tendo um risco global de morte incrivelmente menor do que o pessoal sedentário. No fim das contas, o grande objetivo, que é viver mais e melhor, continua sendo alcançado com sucesso. E não para por aí, viu? Esse nível de treinamento dá verdadeiros upgrades no corpo inteiro, neutralizando outros riscos. As artérias ficam fisicamente mais largas, novos capilares nascem para facilitar o fluxo de sangue e a capacidade dos vasos de se dilatarem na hora da demanda melhora absurdamente. O sistema cardiovascular fica tão robusto que tira de letra a presença daquele cálcio sem nenhum prejuízo para a circulação. E tem um detalhe extraído dos dados que é super intrigante. Existe uma diferença demográfica bem forte entre homens e mulheres. Enquanto esse aumento do cálcio como escudo protetor fica super evidente e documentado nos homens que treinam pesado, as evidências atuais mostram que as mulheres parecem processar esse estresse de maneira diferente. Elas não apresentam a mesma tendência de acúmulo de cálcio, e os cientistas ainda estão correndo atrás de entender completamente os fatores protetores femininos envolvidos. Então, no final das contas, essa investigação entrega uma baita quebra de paradigma para a medicina preventiva. Para a galera altamente ativa, ver os números de cálcio subirem no exame não significa que novas e perigosas placas de gordura estão surgindo. Na verdade, pode ser o registro puro e simples do próprio sistema de defesa do corpo, consolidando e neutralizando ameaças antigas através dessa estabilização. E tudo isso deixa a gente com uma provocação daquelas sobre como a medicina do futuro vai ler os nossos corpos sob estresse extremo. Quando o organismo se adapta de formas que os exames clássicos chegam a se confundir, a gente precisa se perguntar: será que esses dados mostram o progresso de uma doença fatal? Ou estamos observando a criação magnífica e evolutiva de uma verdadeira armadura biológica? Fica aí o convite à reflexão e para continuarmos maravilhados com o que o corpo humano é capaz de fazer.